Bom dia, gente. Bem-vindos. Essa é uma atividade do projeto de extensão Universidade Pés no Chão. Então, a ideia é a gente promover certas discussões aqui na universidade e tentar, de certa maneira, trazer pessoas de fora para participar desse projeto, né? Porque o que a gente percebe é que tem muita gente com muita experiência aí fora, né? E provavelmente a gente vai conversar sobre isso, né? Da ocupação, né? Para o pessoal que está chegando aí nos 60, passando dos 60, né, que é um grande problema. E a gente quer ver com isso a ideia de, regularmente, né, ter esse encontro e tal. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é bastante relevante, a gente vai ver aqui, e quem vai conversar com a gente é o Dudu Colombo, né? O Colombo é professor, foi prefeito aqui, vereador, prefeito de Bagé por 2 mandatos, e daqueles prefeitos que terminou o mandato, no dia seguinte ele estava lá na secretaria do colégio, retornando ao seu trabalho de professor estadual aqui do Rio Grande do Sul, né? E pessoa comum, né, como deve ser qualquer agente público, né? Então, durante esse período que ele teve na prefeitura, aliás, anteriormente até, ele sempre teve esse foco com a questão dos idosos, né? O Brasil ele começa a ter uma mudança grande na composição etária da sua população, né? E cada vez mais esse tema ele vai, e despertou isso ao Dudu, né? Quando ele teve a oportunidade de ser prefeito, conseguiu implementar políticas importantes, né? O próprio município de Bagé ele chegou a ser ao patamar de uma referência nacional em políticas, né? Então, a ideia, né, conversando um dia desse com o Dudu, acho que na ida lá para o Lívio, né? Não, podia ir lá na Unipampa, né? E a gente trocar uma ideia sobre isso e depois ver o que podemos estar fazendo. Então, bem-vindo, Dudu. Muito bem. Contigo agora. Óbvio, pelas palavras, também pelo convite para participar deste importante projeto aqui da Unipampa, Universidade Pés no Chão. E assim como agradeço também a todas as pessoas que estão participando da nossa atividade hoje, desse debate. Quem estiver acompanhando pela internet também, nosso muito obrigado, né, por estarem acompanhando e podermos compartilhar aqui como nós chamamos aqui, uma roda de conversa, né, sobre o tema do envelhecimento populacional, um tema que eu sempre afirmo, né, o envelhecimento não é um problema, o envelhecimento é uma conquista. O que cabe a nós, né, na medida que os anos vão sendo acrescentados à vida, é sabermos o que fazer com essas dezenas de anos que a humanidade vem conquistando a cada momento, a partir dos avanços da medicina, da maiores informações, alimentação mais adequada, né, as dinâmicas urbanas, as políticas de saneamento, isso permitiram, né, que a humanidade conquistasse ao longo dos últimos séculos, especialmente, mas muito aceleradamente nas últimas décadas, vários anos em suas vidas. Se nós for olhar ali a expectativa de vida em 1940 no Brasil, como poderemos ver aqui, era uma expectativa que estava na casa dos 45 anos, 46 anos, quem nascia, né, em 1940. 2023, nós já fomos para um patamar de 76 anos a expectativa de vida. Portanto, 30 anos que você ganhou nessas décadas, não é? Então, o que fazer? E o que nos reúne hoje aqui é podermos fazer aqui, então, essa conversa com algumas informações a respeito dessa temática que nós selecionamos aqui sobre o envelhecimento e a importância das redes de apoio social. São 2 redes que nós vamos analisar, mas preliminarmente, então, vou pedir para passar a primeira lâmina, né? Então, alguns números que nós temos sobre outras faixas etárias
que não são as pessoas mais velhas, que não são os idosos, que vai, né, até do zero aos 14 anos e dos 15 aos 59 anos. Por que só até aqui? Porque conforme o próprio Estatuto da Pessoa Idosa, no Brasil, pessoa idosa é quem já tem 60 anos, né, conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Países em desenvolvimento, de modo geral, obedecem essa regra, e os chamados países desenvolvidos é a partir dos 65 anos. Então nós preparamos essa lâmina aqui, esse conjunto de apresentações, que vão nos mostrar o seguinte, que o século XXI ele vai ser marcado por uma profunda transformação demográfica. Menos crianças, estabilização da força de trabalho e um acelerado processo de envelhecimento populacional. E os indicadores da ONU já nos mostram isso. Por exemplo, de 0 a 14 anos, nós tínhamos uma população aqui em 1950, 2020, 2021 e 2100. Então, há um crescimento, né, e depois ele começa a cair. Em 2100, começa a diminuir, não é? A população de 0 a 14 anos. Mesmo processo da população de 15 aos 59 anos. 1950, temos ali 1,4 bilhão, 2000 vai crescendo, 2067 atinge o pico, com 5,8 bilhões de pessoas no planeta, e depois começa o decréscimo em 2100, alcança aqui, diminuindo, né, para 5,6 bilhões. Pode passar próximo, por favor. O fenômeno, exatamente ao contrário, é com uma pessoa a partir dos 60 anos. Em 1950 eram 195 milhões, 2.600 milhões, 2018 1 bilhão, 2048 deverá alcançar a marca de 2 bilhões de pessoas no planeta e em 2100 se projeta para alcançar 3 bilhões de pessoas idosas. Ou seja, ela cresce rapidamente, devendo, inclusive, né, triplicar ao longo deste período. Por favor, a próxima lâmina. E a população brasileira. Nós vamos observar isso que acontece no mundo, né? Que a Organização das Nações Unidas nos mostra, a mesma coisa acontecerá no Brasil, vem acontecendo, né? 1950 tu tinha aqui na casa dos 2 milhões, 93, 53 milhões, e depois diminui para 26 milhões de pessoas de 0 a 14 anos, que são as crianças e adolescentes. Já essa outra faixa aqui, dos 15 aos 59 anos, que pega a adolescência e depois alcança toda a população economicamente ativa, o mesmo processo. 1950, 2000, em 2031, portanto, daqui a 5 anos, alcançará o seu pico e depois começa a decrescer, e em 2100 serão 80 milhões de pessoas de 15 a 59 anos. Então, isso nos mostra, né, que o Brasil caminha para uma estrutura etária mais envelhecida, com menos crianças e jovens, e uma redução significativa da população em idade ativa a partir das próximas décadas. Então, esse é o quadro, né, dos segmentos populacionais anteriores ao envelhecimento. Ao nível planetário, com aumento até um certo período e depois uma diminuição. Por favor, a próxima lâmina. E a evolução da média de idade da população brasileira, ela vem exatamente a mostrar isso, né? Por exemplo, a idade média da população brasileira vem aumentando. Então, no início do século XXI, né, éramos um país, como dizia, um país jovem, né, um país de jovens. A média da idade da população estava na casa em 2000, 28,3. Em 2023, já sobe para 35 anos e 5 meses a média da idade. E em 2070, se projeta
que a idade média da população brasileira vai estar na casa aqui, então, dos 48,4 anos. Né? E, então, aqui este resumo nos mostra, né? Aumentou, a média da população aumenta entre 2000 e 2070, 20 anos, o que significa um processo, então, de envelhecimento da população brasileira. Pode passar a próxima. A proporção, né? Qual é o espaço, né? Qual é o espaço que a população idosa, pessoas a partir de 60 anos, vem ocupando no conjunto da população brasileira? 2000 representava 8,7%, ou seja, 1 em cada 11 brasileiros tinha 60 anos ou mais. Já em 2023, os resultados do último censo do IBGE nos apontam, né, que quase que dobrou a presença da população idosa na população brasileira. Aí já passa a ser 1 em cada 6 brasileiros. E em 2070, né, as projeções do IBGE são exatamente nesse sentido de que estaremos com quase 38% da população brasileira será formada por pessoas idosas. Né? Evidente que quando nós passamos a identificar um quadro desses, nós temos que olhar também quais são os principais desafios que são colocados, né, do ponto de vista das políticas públicas, das demandas sociais, da estruturação da família, todas essas questões que dizem respeito diretamente ao envelhecimento. E por isso a importância, né, de nós estarmos hoje aqui na universidade, que é uma área privilegiada do debate, do conhecimento, fazendo essa conversa aqui com todos vocês. Pode passar a próxima, por favor. Bom, eu trouxe aqui estas imagens aqui porque elas são extremamente importantes para mim, no caso, na minha história de vida, né? E que, na verdade, até eu gostaria de contar para vocês que estão aqui nos assistindo, que hoje eu estou aqui na Unipampa, né, o dia 25 de junho de 2026, fazendo esse debate, porque o que aconteceu na minha vida, né? Em 2003, portanto, há 23 anos atrás, a Igreja Católica lançou essa bonita campanha aqui chamada Campanha da Fraternidade, que é realizada todos os anos, que apresenta um tema, né, para ser trabalhado pela sociedade, pelo poder público e inclusive por outras denominações religiosas, por outras igrejas. E naquele ano, lá em 2023, o tema escolhido foi o tema da pessoa idosa, né, exatamente isso que está aqui. A Conferência Nacional lançou o tema Fraternidade e Pessoas Idosas, né, inspirado no tema Vida, Dignidade e Esperança. Né? E o que essa campanha fazia? Eu fiz questão de trazer aqui, inclusive, para mostrar para vocês. Esse livrinho me acompanha há 23 anos. Né? Eu já olhei ele algumas vezes, mas foi a primeira ferramenta que caiu na minha mão. Quando eu era vereador aqui em Bagé, eu estava no meu segundo mandato de vereador e caiu o livrinho, né, a partir de um debate que eu participei, promovido pela igreja local aqui, e esse manual aí, esse texto base, ele fazia exatamente esse desafio, né? Diz assim, o que a família pode fazer, o que as instituições podem fazer e o que o poder público pode fazer pelas pessoas idosas. Quais as políticas públicas a serem organizadas pelo poder público? Aí eu levei o tema para a Câmara de Vereadores, né? E propus, né, a formação de uma comissão especial. Até foi muito interessante, né, porque o tema não era um tema recorrente no cenário brasileiro, enfim, o tema da pessoa idosa ainda, ele também é um tema novo, porque o fenômeno do envelhecimento no Brasil, ele é um tema novo, só que de uma maneira muito diferente, né? Assim, o Brasil está envelhecendo antes de distribuir a riqueza. A Europa, por exemplo, antes de envelhecer, fez um processo, né, de superação da pobreza, de mais distribuição de renda, instalou um sistema de bem-estar social, digamos assim, preparando melhor para o envelhecimento. E a França, por exemplo, levou 150 anos
para alcançar o mesmo padrão de desenvolvimento que no Brasil está se alcançando em poucas décadas. Então, o tema ele é novo e foi recepcionado até na Câmara no início assim com um pouco de resistência, né? Alguns colegas dizem, mas o que o vereador Dudu está querendo aí trazer? Isso é tema lá para o... Na época falavam até o INPS, né? Não, os idosos, os velhinhos, como uns diziam, né? Isso é tema para o INPS, lá, o INPS que tem que cuidar deles. Ou então tem que ir ali na praça conversar com os aposentados, se quer trazer a pauta para cá. Mas o tema foi bem recepcionado e ali foi, digamos assim, o começo da caminhada. Pode colocar a próxima ali. Esse recorte aqui também sempre me chama muito a atenção, porque ele é um recorte lá de 2023, um jornal local aqui produziu, quando nós estávamos iniciando esse trabalho, né? Falando para o poder público que é a importância da política pública para a pessoa idosa, e a partir daí, então, o tema entra no cenário político da cidade, e a partir dessas mobilizações, então, nós criamos a primeira legislação da pessoa idosa em Bagé, o sistema público, né? Criando a conferência, criando o conselho e criando o fundo de políticas públicas para a pessoa idosa. Então, eu trouxe esse registro aqui a título de lembrança, né, do início dessa caminhada, inclusive que ele noticia, né, que haveria uma audiência pública para tratar do tema com a comunidade. Então, aí foi o começo. E aí pode passar a próxima. E aqui também é o final de um ciclo, que essa notícia aqui, ela registra, né, um momento mais no final aí já da minha gestão como prefeito de Bagé, o final da segunda gestão, aonde, né, nos tornamos uma referência, né, em políticas públicas, na medida que, se eu já vinha trabalhando como vereador na Câmara, quando fui eleito, então nós demos um passo, né, que entendemos extremamente importante, que foi a criação da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, que aí permitiu, né, a organização de vários equipamentos aqui em Bagé, que até então não existiam, né, Casa-Dia, Casa de Acolhimento Transitório para Idosos Vítimas de Violência, a Universidade Sênior de Bagé, enfim, uma série de programas. Então eu trago isso aqui para todos, para compartilhar, muito mais como um testemunho, assim, também desse processo, dessa caminhada. E agora, então, aqui, pode passar a próxima, vamos entrar nesse tema que nos reúne, né, especificamente aqui hoje na Unipampa, que é a importância das redes de apoio social. É evidente que o envelhecimento ele nos apresenta várias demandas, né? Existem várias formas de promover o envelhecimento com qualidade. Agora, o que os estudiosos apontam, né? Que existem na nossa vida duas redes que cada vez elas se tornam cada vez mais fundamentais para o envelhecimento de qualidade, porque é aquilo que também se coloca, né? Vários autores afirmam isso, né? Não nos basta acumular vida ao longo acumular anos ao longo da vida, né? Nós temos que acumular anos e, nesses anos, acumular qualidade de vida, né? Viver com qualidade. Pode passar, então, a próxima. Aqui pegamos até o Fausto Amaro, né? Viver mais anos não parece ser suficiente para aumentar o bem-estar e a felicidade humana. Viver mais anos só faz sentido se o aumento da longevidade for acompanhado de qualidade de vida. Então, esse pensamento nessa linha. Então, identificamos aqui, bem-vindo, nosso amigo Nininho. Pode passar a próxima. Então, o que seriam as redes de apoio social? São todas aquelas relações que nós estabelecemos ao longo da nossa vida, né? Onde nós
organizamos os vínculos, a família, as comunidades, os grupos sociais em geral, o que está aqui mais ou menos dentro deste círculo, as redes de apoio social, família, amizades, né, e cada uma com a sua possível contribuição, né? Apoio profissional, instituições, participação social. As redes de apoio vão fortalecer os vínculos, promover o bem-estar e melhorar a qualidade de vida em todas, né, as fases do nosso envelhecimento. Pode passar a próxima. Então, aquilo que eu havia falado. Duas categorias, né? A qualidade do relacionamento que nós tivermos em qualquer uma dessas duas redes é que tende, né, a nos garantir uma melhor qualidade de vida. São as chamadas a rede de apoio informal e as redes de apoio formal. Pode passar? Então, o que seria a rede de apoio informal? É aquela rede do nosso cotidiano, né? Que começa lá com a família, os amigos, os vizinhos, os orientadores espirituais, né? E outras pessoas, além do grupo de interação social. O clube que nós frequentamos, as associações, as igrejas, o time de futebol, aquele relacionamento que nós temos ali no comércio, na venda, né? na feira. Então, isso é o trabalho voluntário que nós façamos. Isso é o que caracteriza a rede de apoio informal. É essa mais do calor humano, né? Não existe nenhuma dessas aqui sem a presença do calor humano. E evidente, né? Os estudiosos eles têm nos mostrado cada vez mais que cada uma dessas cumpre um papel importante na nossa vida e principalmente, né, na fase da velhice, quando o mundo capitalista, né, que sobrevive da nossa força, dos nossos músculos, e aí, bom, quem caminha para a velhice, quem caminha para a aposentadoria começa a ser dispensado, né? Essa é uma característica das pessoas idosas. Normalmente é né? Ex-colega de trabalho, ex-companheiro de time de futebol, ex-vizinho, ex-sogro, ex-cunhado, vai se tornando ex, vai indo né? vai lá quase que para os aposentos finais, não é? E essas redes aqui, o que os estudiosos sempre estão nos mostrando, né? Que elas são fundamentais para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, para o combate à depressão, para o combate à solidão, né? E, claro, tem estudos assim que mostram hoje a solidão como um dos principais problemas de saúde pública, né? Tem lugares aí do planeta que têm criado, inclusive, já o Ministério da Solidão, né? Ministério da Solidão, para atender as pessoas que vivem em solidão, mas com uma predominância para as pessoas idosas. E o mundo nos apresenta alguns fatos assim aterrorizadores em relação a quando acontece a falta, por exemplo, dessa rede de apoio informal. Eu estava lendo alguns dias atrás, tem um fenômeno no Japão, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar, as pessoas idosas que voluntariamente cometem delitos no Japão, voluntariamente. Pessoas idosas que vivem sozinhas. E o que tem acontecido esse fenômeno no Japão? Essas pessoas simplesmente cometem pequenos delitos, né? Por exemplo, uma tentativa de furto, principalmente tentativa de furto em praça pública. Porque aí o que tem acontecido no Japão? O idoso está ali, ele tenta cometer, mas ele já sabe, e a intenção dele não é cometer o delito, mas aí ele vai ser preso, vai ser jogado num outro ambiente que não o ambiente da solidão. Ali ele vai ter o convívio com outras pessoas
ele vai ter a alimentação e ele vai viver, inclusive, de uma maneira mais econômica do que ele vivendo a sua vida solitária. Isso é um dos grandes fenômenos assim, que preocupa, por exemplo, a sociedade japonesa. E tem sido uma tendência de acontecer esse fenômeno. Depois tem um outro fenômeno também mais grave ainda, que diante da ausência de uma rede qualificada de cuidados e de pessoas, o número de homicídios que tem acontecido também no Japão de pessoas idosas causado por cuidadores. Pessoas que têm a responsabilidade do cuidado, né, e o cuidado muitas vezes ele se prolonga durante anos e chega um momento em que aquele cuidador, né, os cuidadores começam a cometer homicídio para terminar com aquela vida, porque eles também os cuidadores já estão completamente adoecidos, né, e levam a esse tipo de crime. Então, ressaltando aqui, né, essa é a rede de apoio informal, que cumpre, né, esse papel sempre importante das relações afetivas, da amizade e, com certeza, muito importantes também para a saúde física, a saúde mental e a saúde emocional. Pode passar a próxima. Depois nós temos a rede de apoio formal, que é essa grande rede aqui, né? Que são as instituições que estão organizadas para o atendimento na área dos direitos, na área da assistência social, da saúde, do apoio psicossocial e outros tipos de apoio. Então nós nominamos várias delas aqui, né? Os centros de referência da assistência social, as unidades básicas de saúde, os hospitais, os centros de convivência, aqui em Bagé, por exemplo, nós temos um centro de convivência, né, que cumpre um papel fundamental para isso. As casas-dia, como temos uma casa-dia também aqui em Bagé, onde a pessoa idosa são aquelas pessoas idosas que moram com os filhos, né, e os filhos trabalham, e como elas não têm condições de ficar durante o dia ali sozinhas, né, porque esse também é um caminho para a solidão, um caminho para a depressão e alguns riscos também. Então essas casas-dias abrigam, né, durante o horário comercial, enquanto, né, os filhos, por exemplo, estão trabalhando, as pessoas estão na casa-dia e retornam à sua residência na parte da noite. As unidades de acolhimento temporário, né, como temos aqui em Bagé, que foi criada, que é um equipamento, né, para proteger aqueles idosos que a relação familiar chegou a um grau tal de violência que não é mais possível a convivência saudável. Então, o poder público age junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Civil, e retira essa pessoa idosa, interna, né, temporariamente aqui na unidade de acolhimento, até que seja feito o acompanhamento com a família e a família se readeque, então, para receber essa pessoa idosa novamente no convívio, né? Depois as ILPIs, não é? Temos um participante aqui que é voluntário numa ILPI, nosso amigo Nininho, né? Que aqui em Bagé nós temos 2 ILPIs e que cumprem um papel fundamental também, mas com todas as dificuldades. Sempre debatemos esse tema, né? As ILPIs no nosso país, muitas ainda funcionam de maneira filantrópica e enfrentando dificuldades que são as comunidades que têm segurado, né? Então precisa de uma ação muito forte, com recursos principalmente, por parte do Estado brasileiro, né? Para que as ILPIs possam se manter em funcionamento. As universidades da terceira idade também têm várias modalidades, tanto pelas universidades formais que adotam, né, como várias universidades brasileiras, assim como algumas outras experiências, como a rede de universidades da terceira idade, o caso aqui em Bagé, que já esteve em funcionamento. E depois outros equipamentos públicos, né, que passam a ser importantes, né? Então, tanto uma como a outra, com certeza, vai ser importante para o envelhecimento de qualidade. Pode passar a próxima. Então, aqui nós estamos fechando a nossa apresentação, né? Falando sobre a necessidade de que elas primeiro, são necessárias e são complementares.
né, e é importante que tanto uma como a outra possam operar de forma integrada. Então aqui nós vemos, né, ou seja, existe uma responsabilidade que cabe a todos nós, não é porque o tema do envelhecimento é muito difícil que ele escape de alguém, é muito difícil. Quando a gente conversa com uma pessoa assim, de 40 anos, 45 anos, 50 anos, né? Só, olha, vai ter um tema, vai ter um evento aí sobre a pessoa idosa, estou te convidando. Aí a pessoa me responde assim, não, mas por que eu vou ir lá? Eu não tenho nada a ver com envelhecimento. Tenho nada a ver, ainda falta 20 e tantos anos. Aí eu pergunto, né? Tu conhece alguma pessoa idosa? Ah, conheço. Quem que tu conhece? Meu pai, a minha mãe. E tu não tem nada a ver com eles? Tu não tem nada a ver com a qualidade do envelhecimento deles? Hoje tu tem esse tipo de vínculo. Daqui a 20 anos tu vai ter a necessidade, porque tu vai estar envelhecendo, né? E o envelhecimento é contínuo também, ele é permanente, né? Então, aqui é uma responsabilidade de todos, não é? E aqui, a rede de apoio formal, é evidente, né, que é uma responsabilidade do poder público, né, de políticas públicas para o envelhecimento. Fazendo um balanço muito rápido, assim, né, o que nós poderíamos afirmar? O país tem avançado bastante, o Brasil tem avançado bastante. Criou o Estatuto da Pessoa Idosa, agora tem uma política nacional de cuidados, mas o nosso país ainda é muito atrasado em relação às políticas públicas para o envelhecimento. Extremamente atrasado. Não há ainda investimento, recurso público, recurso humano, de modo que possa, né, organizar boas políticas para as pessoas idosas. Ou seja, precisamos avançar muito. Nós estamos ainda muito atrasados, né? O próprio Estatuto da Pessoa Idosa, ele joga uma responsabilidade muito grande sobre a família. Tá certo, a família tem responsabilidade. Só que a família de hoje, 2026, não é a família do ano 2000. Não é a família do ano 2010. E assim como não vai ser a família do ano 2030, 2040, porque nós temos uma taxa de fecundidade cada vez menor, ou seja, menos filhos para cuidar dos pais, as mulheres cada vez ingressando mais no mercado de trabalho, porque até um tempo nós tínhamos aquela situação, né? Não, as pessoas iam envelhecendo, as mulheres estavam em casa, não estavam tão inseridas no mercado de trabalho, iam cuidando do doente, cuidando do idoso. Hoje não temos mais essa configuração. As mulheres, além de estarem mais presentes no mercado de trabalho, elas não querem mais ter filhos. Essa é uma realidade, né? Quando querem no máximo 1, máximo 2. E isso é visível nas ruas, né? Há 40 anos atrás, a gente saía aí numa praça no final de semana, eram os casais com os filhos, né? Com o bebê, né? Hoje o que é mais comum nós encontrarmos? As pessoas com pet, né? Isso se tornou isso é a linguagem dos dias de hoje, a realidade dos dias de hoje. Então, o próprio Estatuto do Idoso, a legislação brasileira, ela precisa avançar muito mais nesse sentido, porque ela cobra muito da família e o Estado brasileiro responde muito pouco ainda em termos de política pública para as pessoas idosas. Então, é claro, aqui é evidente, né? É a sociedade, são os vizinhos, são os amigos, são os grupos necessários. Agora, aqui, a rede de apoio formal é política pública pura, né? E com certeza há necessidade de avançar muito, né, para garantir um envelhecimento com qualidade. Pode passar? Muito bem. Então aqui o meu muito obrigado. E como se trata de uma roda de conversa, né, professor Elvio? Então ficamos à disposição agora para socializar, né, e democratizar e enriquecer o nosso debate. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito bom.